Olá, meus amigos, o dia de muita paz para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos e hoje para estudarmos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 1º, no capítulo 1, hoje nós iremos estudar atributos da divindade e vamos iniciar recordando que nós tivemos 10 dias de férias, tá? Nós estávamos repousando um pouco e estamos retornando e retomando a nossa gravação hoje, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Agradecidos te somos, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para mais uma vez juntos estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec abordará hoje sobre os atributos de Deus. Sabemos, Senhor, que somos crianças tentando discutir, entender, compreender um tema que está muito além ainda da nossa compreensão, mas que nós possamos, Senhor da vida, uma vez mais inspirados por Ti, através dos amigos espirituais, refletir um tantinho sobre os atributos da divindade do nosso Pai. Graça te damos, Senhor da vida, por essa oportunidade. Te rogamos a bênção e a proteção e a inspiração necessária. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, vamos juntos. Pergunta de número 10 de O Livro dos Espíritos. O item que vai retratar sobre o nosso papai, sobre Deus. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Quem é, o que pensa, o que sente, o que determina, quem é, tem como, o homem pode compreender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para essa compreensão, um sentido. Então vamos lá, quando nós falamos de humano, de terrícola, nós conhecemos os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Nós damos o nome disso de sentido. São os 5 sentidos que nós utilizamos para nos comunicarmos uns com os outros, né? Para nos comunicarmos com o mundo externo, vamos dizer assim. E esses espíritos nobres respondem ao professor Allan Kardec que nós não poderemos compreender, porque para isso nos falta ainda um sentido. Então, assim, se fala muito em sexto sentido, que está muito vinculado à faculdade mediúnica, mas nós não podemos deduzir que essa compreensão, esse compreender a natureza íntima de Deus seria por falta da mediunidade, não. Nos falta um sentido. Mas o que a gente vai aprendendo, o que nós temos aprendido em Espiritismo? Que quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de compreensão. Quanto mais evoluído o espírito, e quando a gente fala em evolução, eu estou falando em amor. Evolução, a gente vai compreendendo que não é um desenvolvimento intelectual apenas, mas é a capacidade que a criatura tem de amar. Então, quanto maior a sua capacidade de amor, isso mostra a sua evolução espiritual. Não é claro isso? Então, lembra do nosso Senhor Jesus? A maior lição, diz: um novo mandamento vos dou. Olha só, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, ele deixa mais uma vez a lição ímpar do amor. Então, quanto mais o Espírito ama,
mais mostra a sua evolução. Então, será que esse sentido que nos falta não é justamente esse sentido de amar? Incondicional? Porque quando se fala em evolução, o que é evolução, tia? É a capacidade de amar. Quanto egoísta, vaidoso, orgulhoso, não ama. Ele está sempre jogando, é um jogo de interesses. Esse amor não. Então, quanto mais nós amamos, quanto mais nós desenvolvemos esse sentimento, essa forma de sentir, esse sentido, se assim eu posso falar, aí sim nós teremos capacidade de compreender a natureza íntima de Deus. Por exemplo, vamos pegar de uma forma muito simples. Quantas atitudes de Francisco Cândido Xavier, que é uma atitude de extremo amor e a gente não consegue compreender? Mas por que ele não revidou? Por que ele não se defendeu? Porque vamos pegar a lição agora, uma lição muito maior, do nosso Senhor Jesus. Tendo toda a capacidade, todos os poderes que ele tinha e tem, ele poderia, como ele mesmo diz, pulverizar Jerusalém em segundos. Por que ele não fez? Por que ele não se defendeu? Então a gente observa que isso está longe ainda na nossa compreensão. Então, se nós não conseguimos compreender uma atitude de amor, do nosso Cristo Jesus e de um Francisco Cândido Xavier, e de uma irmã Dulce e de tantos outros corações, por exemplo, Francisco de Assis, o Francisco Bernardoni, o pai dele não conseguiu compreender a atitude e o devotamento daquele rapaz que abriu mão de toda aquela fortuna, de todo aquele poder transitório para simplesmente seguir a Jesus. Então, o pai não conseguiu compreender. Não conseguiu compreender a natureza íntima de Francisco de Assis. Então, como nós, criaturas, ainda não desenvolvemos, não porque não temos condições de desenvolver, mas porque ainda não temos vontade para desenvolver, que fique sempre bem claro, porque senão a gente acha que esse processo é uma etapa, tem que chegar naquela etapa para poder fazer isso. Não. O que diz os Espíritos? O que vos falta é vontade firme. Então, nós ainda não temos essa vontade de amar. Logo, se nós não amamos, como é que nós poderemos compreender a natureza íntima de Deus? A gente não consegue entender a do Chico Xavier, a do Francisco de Assis, e muito menos a gente conseguiu compreender a do nosso Cristo Jesus. Por que ele se entregou calado, em silêncio, e não se defendeu? Então, nos faltava e nos falta um sentido para compreender a natureza íntima de um Cristo. Agora imagina muito mais compreender a natureza íntima de Deus. Nos falta um sentido. Vocês concordam, gente, com isso? Vocês já pararam para refletir? Se a gente for unindo o quebra-cabeça, a gente já chegou a uma conclusão, que evolução é sinônimo de capacidade de amar. Quanto mais ama, mais evoluído. Nós agora, recentemente, estudando o livro Libertação, nós nos deparamos com o nosso querido Gúbio, vendo a sua filha de uma última encarnação, né, da última encarnação dele, a Margarida, né, como filha, vendo ali pouco mais de 60 obsessores, mais dos ovoides ali acoplados no psiquismo dela, vendo todo aquele tormento, e ele conseguiu não só pensar em Margarida, mas pensar naquele algoz que era o Saldanha, e pôde atender Saldanha, pôde atender a esposa, filho, nora, e ele conseguiu então essa capacidade de amar. Então aí a gente pega André Luiz conseguiu compreender a atitude, ou seja, a natureza íntima de Gúbio quando não revidou nada. Qual foi a atitude de André Luiz? André Luiz disse, se fosse ele já chegaria ali, como diz, chutando o pau da barraca, né? Chegaria ali já tomando uma atitude. Mas, para surpresa dele, o que o senhor Gúbio fez? Ficou em silêncio. Então, são essas atitudes que a gente não consegue compreender. Por quê? Porque nos falta ainda esse sentir, esse sentido, esse amor, essa capacidade de amar. Então, aqui, fechando um pouco assim a nossa linha de raciocínio, a gente vai dizer o quê? Que a gente só vai conseguir compreender a natureza íntima de Deus quando amarmos. Nosso Senhor Jesus, como ele diz, eu e o Pai somos um só. Nós vamos pegar a nossa Madre Teresa, o repórter pergunta, quando a senhora ora,
o que a senhora fala para Deus? Ela diz: nada, eu só escuto Deus. E o que Deus lhe fala? Nada, Ele só me escuta. A gente não consegue nem compreender isso. Entende, gente? Então, é isso. Então, o que nos falta aí não é desenvolver mediunidade, não, porque nós temos médios, capacidades mediúnicas, assim, fenomenais, posso dizer, mas que não têm conduta moral. Então, a mediunidade não é mediunidade versus conduta moral, não tem absolutamente nada a ver. Eu posso ter uma faculdade mediúnica excelente, mas não ser um excelente médio. O que denota um excelente médio é a sua conduta moral. Vamos para a pergunta de número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, no primeiro momento, ele disse que não. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Aí agora ele já diz assim: poxa, então será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós poderemos compreender? Resposta: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria. Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria. Então você parar para pensar: tia, o que ele quis dizer com esse obscurecido pela matéria? Quando nós estamos na condição de espírito, nós temos uma consciência maior da nossa realidade. Quando nós reencarnamos, a matéria obscurece a nossa condição de espírito. Tanto é que a gente acredita que nós somos personalidade. Se eu perguntar aqui, ao meu lado está a nossa querida Carla. A Carla, ela consegue se identificar muito mais com a personalidade dela do que com a essência dela. Aqui na minha frente está a Lígia, está o Tarcísio e está o meu amigo Augusto. O Augusto se identifica com o Augusto, com a personalidade dele. A Lígia com a personalidade dela, o Tarcísio com a personalidade. Dificilmente há uma identificação com a essência. Eu sou um espírito. Então, você vê que o processo da reencarnação, esse processo de adentrar na matéria, obscurece o espírito, a nossa realidade. Se nós estamos reencarnando, é porque nós ainda não aprendemos a lição que devemos aprender. Então, o que nós aprendemos? Enquanto houver necessidade, enquanto eu não alcancei o ponto ao qual a misericórdia divina programa para o seu filho amado, que é justamente aprender a amar, a lição é essa, gente. Nós estaremos nesse processo da reencarnação, logo nesse movimento do obscurecido pela matéria. Estamos obscurecidos pela matéria. Limitados ao corpo físico, limitados a 5 sentidos, acreditando muito mais que somos uma personalidade do que um espírito. A gente se identifica muito. Tanto é que a gente tem capacidade de dizer meu espírito. Meu espírito. É muito estranho isso. É eu espírito. Eu estou Conceição, mas eu sou um espírito habitando um corpo físico temporário. Mesmo nós espírita, quando desencarna um ente nosso querido, a gente entra num estado de desespero tão grande, como se nós não tivéssemos a informação de que nós somos seres perecíveis, falando de corpo físico, e a gente se desespera como se o outro tivesse acabado. A gente se desespera como se nunca mais fôssemos ver aquela criatura. E a gente se desespera como se tudo tivesse acabado. Aí, novamente, essa valorização da personalidade, por isso o obscurecido. É como se os amigos espirituais estivessem olhando para a gente tolinha. Para que você está chorando desesperado desse jeito? Ele está vivo. Ela está viva. Tolinha. Né? Foi a fala da dona Laura para a netinha dela. Você é tolinha. Né? É tolice. Então ele diz: então será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria. Ele é um espírito errante, ou seja, está na erraticidade. É um espírito que está em stand-by, ou seja, aguardando a oportunidade para uma nova reencarnação. E aí obscurece, né? Obscurecido pela matéria ainda. E
pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Olha só que interessante. O verá e o compreenderá quando ele houver se aproximado de Deus. Por favor, não visualiza um homem, tá? Uma pessoa. Não vai por aí. Não é isso. Lembra do livro Obreiros da Vida Eterna? Eu vou sempre citar isso. Asclépio se materializou, ele não tinha mais nem perispírito. Então, quando se fala de Deus, não pense em absolutamente nada de corpo, de perispírito, de luz. Não pensa. É como se nós estamos mergulhados nele, se assim eu posso falar, mas nós não conseguimos identificar. A gente não consegue identificar. Por quê? Porque nós não temos o sentido. E quando se fala aqui, ele fala em a palavra o quê? Sua perfeição. O que identifica um espírito perfeito? O amor. O amor em sua plenitude. Então, quando nós chegarmos nesse nível de perfeição, aí ele diz: quando o seu espírito mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus. E aí eu pego João Evangelista. O que diz João Evangelista? Deus é amor. Ele ainda diz que se houver... Se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Ou seja, a gente não consegue nem compreender. A gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus e a gente não consegue ver Deus. Aí o professor Allan Kardec faz um comentário. Olha só, a chibatada agora do professor Allan Kardec em nós. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, há pessoas que pensam que Deus ficou com raiva, Deus vai se vingar, Deus castiga. Então, a gente percebe que é esse movimento aqui, olha. O homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, tia, está lá na Bíblia, linguagem simbólica. Quando nós nos predispormos a estudar o Antigo Testamento, nós precisamos nos munir de instrumentos adequados para estudarmos aqueles livros, que têm aproximadamente 1.500, 2.000 anos de distância entre Jesus, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento. E nós temos que entender a simbologia, não dá para pegar tudo ao pé da letra. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, porque quando a gente pega o Antigo Testamento, foi escrito por quem? Pelos profetas. Logo, eles atribuíam realmente muitos sentimentos humanos a Deus, como se fosse de Deus. À medida que nele, no homem, se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago, no íntimo das coisas. Então, ele, o homem, faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Não vai conseguir, o homem não vai conseguir entender 100%. Que é Deus, gente. Fechamos aí. Vamos para a pergunta de número 12.
não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê, ou seja, entrever seria ver, mas ainda com certa dificuldade, pelo pensamento. Olha que interessante. Então a pergunta é: podemos compreender a natureza íntima de Deus? Não, compreender nós já sabemos que não podemos, né? Mas podemos pelo menos ter a ideia. Como é que a gente tem a ideia? Pelo pensamento. Deus é infinito, Deus é imutável, né? Deus é onipotente. Aí ele faz a pergunta de número 13, professor Allan Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então lá, quando dizemos que Deus é eterno, o que é eterno? Fora do tempo, sem início ou fim. Por isso é que nós não podemos dizer, se a gente for pesquisar a palavra, etimologia, a gente não pode falar assim. Em alguma vez a gente vai até ver nas obras de André Luiz, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Olha, eu sou um espírito eterno. Não, eu não sou um espírito eterno. Eu sou um espírito imortal. Porque o eterno, como diz aqui, ele é fora do tempo. Ele não teve início e não teve fim. Então, o eterno é Deus. É um dos seus atributos. Lembra? Como os espíritos falaram. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então ele diz, quando dizemos que Deus é eterno, então o que é eterno? Fora do tempo, sem início ou fim, tá bom? Infinito, né? Não tem fim. Imutável, então tudo que é matéria não é mutável? A matéria não está sempre em processo de mudança? Então Deus não é absolutamente nada de matéria. Logo ele é o quê? Imutável. Logo em seguida, imaterial. E isso também é imutável, ou seja, suas leis. As leis divinas são imutáveis. Então você não vê dizendo assim, olha, eu vou modificar um pouco essa lei aqui. Não existe isso. Todas as leis da física, as leis da química, as leis morais, as leis que regem todo o universo, tá, gente? Imaterial, único, onipotente. Onipotente aí, que pode tudo, que é todo poderoso. Onipotente, ele é todo poder, ele pode tudo. Cantar a música do Roberto Carlos para ele é pequeno. Não tem, esse cara sou eu, né? Ele não é o cara, ele é muito mais do que isso. Então, às vezes diz o cara lá de cima, eu acho tão desagradável o cara lá de cima. Imagina falar de Deus assim. Ele está acima da música do Roberto Carlos, gente. Onipotente. Eu gosto de falar papai, porque foi como nosso Senhor Jesus nos ensinou, né? Chamai Deus de pai, né? De papai, que é o criador, sentimento de amor, de prover, né? Onipotente, soberanamente justo e bom. Não temos uma ideia completa de seus atributos, então imagina que Kardec está querendo limitar Deus aos atributos. Vamos ver a resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Então, assim, do vosso ponto de vista é isso aí, mas tem algo mais que não tem nem linguagem para explicar para vocês. E para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Por quê? Se tivesse uma só de menos ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas,
Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí o professor Allan Kardec vai justificar aqui como ele coloca aqui, esses atributos. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Por assim, Deus é eterno, porque se ele não for eterno, então ele teve um começo. Se ele teve um começo, como? Ele saiu do nada? Tá, ele não saiu do nada, então alguém o criou, então ele já não seria Deus. Por isso a palavra Deus é eterno, esse adjetivo, né? Ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Imagina. É imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Lembra da Trindade Universal? A gente já vai estudar no Livro dos Espíritos. Deus, Espírito e matéria. Vamos formar assim essa pirâmide. Deus no ponto ápice e ele na condição do Criador, do Espírito e na condição de Criador da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Porque você imagina 2 deuses discutindo como é que ia ser? Não, ele é único. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. E assim, com a graça de Deus, o apoio da espiritualidade amiga, o amparo do nosso Senhor Jesus, conseguimos finalizar mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga. Um grande abraço dessa família OS e até o nosso próximo encontro. A gente já chegou a uma conclusão, que evolução é sinônimo de capacidade de amar. Que a gente só vai conseguir compreender a natureza íntima de Deus quando amarmos. O que identifica um espírito perfeito? O amor em sua plenitude. O que diz João Evangelista? Deus é amor.